Olá, olá para você que acompanha a programação da TV Norte Amazonas. Muito obrigada desde já pela sua companhia. E aqui estamos em mais um Pensa Comigo, mais uma edição especial hoje para falar do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um tema extremamente importante. Estamos nesse mês de combate e é por isso que a gente está aqui hoje de casa cheia, de estúdio cheio para falar sobre isso e mergulhar nesse tema para entender a problemática, os caminhos, as soluções. Vamos aqui começar apresentando o nosso elenco de pensadores de hoje, as nossas convidadas maravilhosas que estão aqui para participar do Pensa Comigo. Vou começar aqui apresentando a Jussara Pedrosa, que é secretária da Sejusc. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou há 5 meses como secretária da Sejusc, mas é um desafio, principalmente tratando da pauta de crianças e adolescentes. Então eu espero somar com esse debate de hoje. Sem dúvida vai somar bastante. Aqui ao lado da secretária Tandra Sena, que é presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB Amazonas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Espero também estar contribuindo com vocês, esclarecendo aí dúvidas, né, debatendo um pouco sobre esse tema tão importante. Aqui desse outro lado, Jucimara Bernardes, psicóloga, que vai contribuir bastante com a gente também sobre isso. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, né? A gente tem essa oportunidade de falar em casa. Eu sempre falo isso por quê? Porque aí alerta, né, todo mundo. E esse é um dos temas que eu considero assim que tem atravessado todas as famílias. Então é muito importante. Obrigada. Seja bem-vinda. E aqui do meu lado, Ivan Nascimento, nosso diretor regional de jornalismo aqui do Grupo Norte de Comunicação. Costumo dizer que quando tenho Pensa Comigo com ele, é sempre muito mais profundo e cheio de reflexão. É sempre muito mais corrido também, né? Que aí começa aí essa confusão toda. É sempre um prazer, sejam todas bem-vindas. Então, daqui durante 1 hora a gente vai estar discutindo esse assunto, que é de suma importância, como a doutora falou, é entrar na família, mande sua pergunta, mande sua dúvida pelas redes sociais, que a gente está aqui pronto para levar para vocês um pouco mais de informação e descomplicar um pouco mais essa situação que até você que está vivenciando isso e para que a gente possa também evitar que isso aconteça nas nossas famílias. Obrigado. Davidson Cavalcante. Eu? Sim? Tá bom. Cumprimentar a doutora Jussara, aliás, Jucimara, né? Desculpa, estou agora pensando em outra coisa aqui, mas cumprimentar a secretária, cumprimentar também a doutora Tandra e cumprimentar os colegas de bancada. Eu estava pensando aqui, por isso que eu embaralhei as ideias, que geralmente quem sofre de abuso costuma não falar. É um tabu de pessoas que geralmente sofrem e que muitas vezes isso acontece muito na infância e quando chega a idade adulta esses traumas se reverberam em vários postos. Então é importante a gente descortinar essa ideia, seja em qual for a camada de conhecimento que tiver, cada um tem qualificação para trabalhar determinadas situações, mas eu vejo que para o telespectador, para o internauta e também para quem acompanha a gente, até para a gente próprio, os traumas muitas vezes eles servem de escudo. E é importante, como dizia lá na filosofia antiga, eu lembro de Platão, é importante quando a imagem ela é descortinada a partir do próprio espelho. E que isso não reverbere em preconceito, em discriminação coletiva. Então é um tema de suma relevância. Jorge Atlas. Obrigado, Samira, Ivan, Davidson e as nossas convidadas. Como o Davidson falou, é um tema extremamente importante e tabu. Tabu, mas um tabu que não é de agora, porque envolve também poder, sensação de poder. A exploração sexual infantil, adolescente, o abuso envolve poder de uma pessoa sobre outra. E não é só sobre a pessoa, é sobre toda a família e todo o status daquele momento, daquela região. E porque já tem uma história, como nós vimos na região amazônica, em algumas cidades isso parece algo normal, normalizado, e que a gente precisa descortinar, tirar essa normalização e apresentar que isso não é o correto, não é o certo. Apesar da história ter vários relatos, mas isso não é o certo. É isso, estamos ao vivo aqui pelas nossas redes sociais. Você aí que está assistindo do outro lado da tela deve participar aqui do Pensa Comigo de hoje. Mande sua pergunta, sua opinião. Estamos ao vivo no portal norte.com.br, também no Facebook e no YouTube. Comente, deixe aí a sua opinião. Vou começar aqui abrindo o assunto como de praxe e eu queria colocar aqui para vocês
e entender qual a diferença entre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente está falando da mesma coisa ou tem diferença aí nessa ação, nesse ato? Secretária, pode começar. Não é a mesma coisa. Muito interessante a sua colocação. A questão da exploração sexual, ela tem a ver com uma comercialização, a ganhar recursos mediante isso. Por exemplo, eu vou pegar uma criança ou um adolescente, eu vou tentar comercializá-lo, vamos dizer assim. É o uso da criança nesse sentido. Eu vou vender para um terceiro, prostituí-lo, pode ser visto como é dessa forma. O abuso não. O abuso, ele acontece muitas vezes por pessoas que estão próximas a essa criança ou esse adolescente. Infelizmente, na maioria das vezes, por pessoas que a criança tem confiança, parentes ou agregados próximos à família. E a exploração sexual tem a ver com a pobreza da população? Com a situação socioeconômica Nem dela? sempre. De fato, há uma certa colocação, sim, porque isso deixa a criança um pouco mais vulnerável. Mas não é algo que acontece somente no ambiente da pobreza. Você também vai encontrar esse tipo de violação também em famílias abastadas. Aqui na Amazônia, é uma ferida aberta a exploração sexual? É uma ferida crônica, que a gente pode dizer? Eu não vejo só como uma questão cultural. Isso é uma questão nacional, mundialmente mesmo discutida. É certo que aqui no Amazonas nós vemos diversos casos, mas eu vejo que é uma situação de comoção nacional. É muito importante verificar isso. O Jorge Atlas abriu a reflexão falando sobre a questão do poder. Se a gente for buscar na essência do que é o poder é sempre algo relacionado à força. E a sociedade tem sempre a ideia de que o poder é algo muito físico, muito visível, muito macro, como é, por exemplo, o poder de um secretário, o poder de um governante. No caso da exploração sexual, o poder é muito simbólico, porque ele envolve principalmente a psicologia, envolve a violência, moer mentalmente o indivíduo. Exatamente. Como é que, nesse caso, principalmente a senhora que é secretária de uma parte estratégica que lida com cidadania, que lida com essas questões relacionadas à justiça, aos direitos humanos, tem atuado principalmente no interior do estado, onde a gente sabe que as pessoas não têm hábito de denunciar e ficam com medo de retaliações. E muitas vezes até os próprios abusadores têm cargos de relevância na sociedade. Sim. São cargos fortes, estão dentro do direito, estão dentro do poder político, estão dentro das estruturas de representação e fica muito mais difícil combater e até punir. Como é que a Secretaria tem atuado nesse aspecto? Eu creio que, assim, enquanto Estado, nós estamos em constante evolução. A Sejusc, ela tem diversas secretarias executivas com diversas pautas. Por exemplo, idoso, mulher, direitos humanos, cidadania. E desde 2019, final de 2019 para 2020, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, nós tínhamos uma gerência voltada aos direitos da criança e do adolescente. O que aconteceu? De final de 2019 para 2020, essa gerência virou uma secretaria, de fato, executiva dentro da Sejusc, que cuida especificamente dessa pauta. Dentro dessa secretaria, nós temos duas vertentes. Uma, que é uma área pedagógica, uma área de atenção, uma área de até mesmo ensinar a própria criança a identificar que ela está sendo violada. Isso é muito importante falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, a criança foi estuprada, o adulto tem a noção de como é isso, mas às vezes a própria criança ela não sabe que ela foi violada. A Sejusc tem uma área preventiva e também tem uma área socioeducativa. Nós também temos 5 unidades socioeducacionais que cuidam também de crianças e adolescentes. Mas voltando para essa questão da criança, já há algum tempo, como nós estamos trabalhando, o principal público-alvo são crianças e adolescentes. Onde nós encontramos essas crianças e esses adolescentes? Dentro das escolas. Então, a secretaria tem uma equipe de psicólogos e de assistentes sociais que começam a fazer a abordagem dentro das escolas. A escola, gente, é um ambiente seguro para essas crianças. Então, assim, quando você vai lá, faz uma palestra, explica de forma pedagógica e lúdica onde pode tocar, onde não pode tocar, a criança ela se sente confiante e ela começa a falar. Para vocês terem ideia, o mês de maio é um mês alusivo, como nós estamos discutindo, mas é um mês em que a Sejusc ela tem diversas ações. Claro que é durante todo o ano, mas no mês de maio, por exemplo, agora nós já chegamos a atingir 6.000 alunos
da rede pública de ensino, não só aqui na capital, tá? No interior, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Iranduba e de todas as faixas etárias. Infelizmente, nós chegamos a detectar quase 50 casos prováveis de violações de crianças e nós estamos dando esse encaminhamento. A Sejusc, ela é uma secretaria que ela trabalha como uma rede de proteção. Ela envolve demais órgãos. Então, quando a Sejusc, algum profissional nosso detecta isso, o que ele faz? Ele pega essa criança, faz um atendimento psicossocial, se for o caso, encaminha para o conselho tutelar, vai verificar, encaminha para os outros órgãos de proteção, que é a DEPCA, mas sempre a Sejusc como uma abordagem pedagógica e dá os devidos encaminhamentos. Não só a Sejusc, como a SEAS tem feito esse trabalho, assim como a SEDUC também. Hoje nós atingimos 6 mil estudantes. A meta é que até o final desse mês alcancemos 15 mil estudantes. E a gente está tentando o quê nesse sentido? Interiorizar mesmo essa questão da defesa da criança e do adolescente. Posso ir? O Atlas, eu falei demais. Aproveitar aqui a nossa, que identifica aqui no caso da OAB, todos os laços jurídicos, a secretária falou dos trabalhos junto às crianças dentro da escola. E como a OAB pode trabalhar para ajudar pessoas que estão sendo abusadas ou estão sendo exploradas, mas elas não têm acesso à parte jurídica. Como então a OAB trabalha nesse aspecto? Porque muitas pessoas pobres ou ricas não querem fazer a denúncia com medo de serem expostas por causa da situação social, econômica e também, como falei no início, do poder. Bom, primeiro esclarecendo, né? Existe o Disque 100, né? Que qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pode fazer uma ligação, até de forma anônima, e, né, no caso, denunciar uma situação. Lembrando que quando a gente fala de abuso e exploração sexual de criança, basta uma suspeita. Não preciso ter certeza, não preciso gravar, não preciso... Na verdade, basta uma suspeita para fazer a denúncia. Então, qualquer também delegacia de polícia no interior tem essas delegacias. A escola realmente exerce um papel muito importante. Inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma determinação para que professores sejam obrigados a comunicarem tanto faltas reiteradas quanto suspeitas de maus tratos envolvendo seus alunos. Tá? Então, eles podem receber uma punição, assim como o médico, né? E hoje, pela Constituição, é um dever de todos nós. Então, não é só dos pais descobrirem isso. Eu, como uma vizinha, posso fazer a denúncia. Alguém que tem um contato com essa criança, ainda que seja um parente mais afastado, também tem a obrigação de fazer essa denúncia. Porque hoje é a tríplice responsabilidade. É Estado, sociedade e pais. Doutora, qual é o perfil do explorador? A gente está falando de quem? Do explorador. Sim. De quem explora criança e adolescente. Está falando de pai, de mãe? Tá, do explorador, do abusador. Sim. São coisas diferentes. Né? Isso do explorador, de quem está explorando a criança. Bom, eu gostaria de falar, desculpa, que por exemplo, para não fugir muito do que está se falando, a secretária falou sobre esse apoio e tudo mais, e a senhora fala da questão do Disque 100. Como é que fica esse apoio depois, né? Bom, porque a gente está se falando apenas desse apoio psicológico, desse apoio da criança, disso... Beleza, depois que se faz a denúncia, depois que se faz... Qual que é esse apoio que se há depois? Na verdade, gente, todos os crimes relacionados à criança e adolescente, eles vão fomentar uma ação pública incondicionada à representação, ou seja, é o Ministério Público que leva adiante. A nossa Comissão da Criança, e isso no máximo, leva tempo? Não, na verdade, tem que seguir a lei. A lei fala de um inquérito, né? Aí depois nós temos 2 varas especializadas, né? Ligadas a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Só que, realmente, no caso do Amazonas, é enxugar gelo, porque não para de entrar processo. Né? Nós que sabemos a realidade, assim como militantes, nós já fomos convocados, eu acho que é o 2º ano que está acontecendo isso, para nós ajudarmos lá no mutirão, lá no Tribunal de Justiça, para que os processos andem. Mas é um trabalho conjunto. Então, a senhora acha que isso, de repente, pode ser que faça com que exatamente que essa denúncia ela fique um pouco mais desacreditada? Ou a senhora acha que pode chegar por aí? Pode, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente vê a delegada Joyce, que não está presente aqui, com ele, que eu tenho a maior admiração, trabalhando incansavelmente. A gente vê prisões acontecendo.
né? Então, isso não justifica, eu acho que seria desacreditar, né? Principalmente aquela vítima. Quando a gente diz, não vai adiantar nada, vai adiantar sim. Nós temos defensorias públicas do Estado, não vou fazer, né? Que vão atuar tem defensor em todos os 62 municípios do Estado do Amazonas. E é claro que a OAB, ela também trabalha da mesma maneira, com campanha, né? Nós temos uma outra comissão que é a OAB Vai à Escola, que trabalha só com os direitos nas escolas e toca também nesse ponto. E a nossa comissão, há muitos anos, faz seminários. Esse ano, ontem, nós lançamos uma cartilha. Essa cartilha ela pode ser baixada dentro do nosso site, disponível para todo o Estado. Então, acho que a gente tem que trabalhar com informação, né? E fomentar realmente que as pessoas denunciem, né? Então, não precisa, para você denunciar, ir acompanhado de um advogado, tá? É uma ação pública incondicionada, o Ministério Público que vai te acompanhar. Todos vão ficar do lado de você enquanto vítima. A gente precisa chamar o intervalo agora. Depois do intervalo, já quero deixar aqui na ordem da vez, que eu quero falar com a Jucimara. Eu quero questionar ela sobre o seguinte. O perfil do explorador. A gente teve um caso que chama muita atenção lá de Novairão, de uma mãe que foi presa pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, porque estava vendendo as próprias filhas. Eu queria entender como que isso reverbera dentro da cabeça de uma criança e adolescente que está crescendo em formação, mulher. Como é que isso... O que acontece dentro da cabeça dela, dessa criança e desse adolescente? A gente já volta com esse questionamento, aqui com essa abordagem. Já, continue aí participando. Mande a sua pergunta, o seu comentário, tá bom? A gente está te esperando. A gente volta já. Pensa comigo de volta e hoje falando do combate à exploração sexual infanto-juvenil. A gente está no mês de combate, de campanha, e por isso a gente está abordando esse tema, trazendo esse tema aqui para a gente refletir juntos, entender o que está acontecendo, encontrar os caminhos principalmente. Você pode participar pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Vai lá, deixa a sua opinião, o seu comentário sobre isso também no portal norte.com.br. Bom, no bloco anterior, que já disse aqui que eu estava na ordem da vez para falar com a doutora Jucimara, que é psicóloga, sobre o perfil do explorador. A gente teve um caso que chamou muita atenção lá de Novairão, uma mãe que foi presa, suspeita, né, acusada de vender as próprias filhas. E aqui na Amazônia, principalmente no interior, a gente percebe que isso é muito comum, mães fazendo isso, pais, avós. Como que isso reverbera na cabeça de uma menina criança ou de um menino também, criança e adolescente? Como é que ele chega na idade adulta? Quais são os desafios para um tratamento psicológico eficaz para que ele possa ser um homem saudável, né, com uma mente saudável, uma menina com uma mente saudável, doutora? Não, é muito importante, assim, né, a gente está falando com clareza de todos os pontos que estão sendo colocados. Mas eu vou até aproveitar para dizer assim, eu acho que quando a gente fala em tabu, aí fala na lei a forma como a gente tem que lidar e o que a Sejusc que tem feito, né, e tem a questão psicológica, é uma desconstrução, foi o que tu falou. A gente tem que conseguir falar isso com mais facilidade.
né? Para quê? Para que essa criança, aí foi falado aqui também da criança, ela tenha mais autonomia, né? Infelizmente, a gente não gostaria, nós, né, não gostaríamos de ficar dizendo que ela tem que ter autonomia logo. Ela é tão infantil, ela está no momento que ela podia estar brincando, curtindo e não se preocupando com isso. No entanto, é importante que a gente informe, sim, mesmo que seja de um jeito pedagógico. Então, assim, é importante falar para os pais, falar para as crianças, para a criança entender como funciona o ser dela e ela entender que tem alguém ali fazendo além do que deveria fazer. E aí eu estou falando disso, pegando essa informação, essa pergunta que tu está trazendo. É a figura de autoridade, né? Então, a maioria dos abusadores, e as meninas podem confirmar, o pessoal aí que tem com os dados, eles são de pessoas que são conhecidos, são próximos, são muitas vezes familiares, um amigo íntimo da família, um vizinho que sempre a mãe precisa trabalhar, deixa lá porque é de confiança, porque tem outras crianças ali. Então, esses perfis são da maioria dos exploradores e abusadores. São pessoas que acabam tendo uma certa facilidade de alcance e também um pouco de autonomia sobre a vítima. E de convencimento também, né? Hã? De convencimento, de inventar historinhas para que isso possa acontecer. Com certeza, né? Isso aí. E aí, gente, infelizmente, uma pessoa que comete uma vez esse ato vai cometer mais de uma vez esse ato. Ele não vai cometer esse ato uma vez, ele vai ficando cada vez mais prático, né? Assim, infelizmente, especialistas não gostam nem de explorar o assunto do abusador, porque assim, às vezes, né, a gente está contribuindo aí. Mas eles, de tanto fazer, acaba que de repente ele fica fácil, como que ele seduz uma balinha, né? Até a família, convencer a família fica mais fácil, né? Então, infelizmente, tem uma questão aí de índole, caráter, mas tem também de transtorno, né? Então, nós estamos falando de um ponto ali que, ainda bem que é crime, porque aí a gente não condiciona e nem justifica esse comportamento. Essa é a importância de a gente trabalhar de forma multidisciplinar. Por quê? Porque querer justificar um ato desse seria crime até de quem justifica, né? E aí, no caso, por exemplo, da própria psicologia, né, é importante até dizer para as pessoas procurarem, sim, os psicólogos, ajuda, quanto antes melhor, viu? Por quê? Porque no nosso próprio código de ética, né, é claro, de acordo com o ECA, que a gente não pode nem estimular, a gente não pode, se a gente tem algo desse tipo, até nesse abusador que de repente quer procurar ajuda, tudo, a gente sabendo de alguma informação, a gente vai ter que sim fazer a nossa parte. Por quê? Porque, como a doutora bem falou, não é mais só um papel só dos pais, é da escola, é da sociedade, e eu sou sociedade ali naquele momento, e ela é uma vítima, é uma criança. Agora, como que essas crianças veem essa figura? Isso. Né? Gente, são crianças, elas estão em fase de aprendizado, elas estão no mundo mais imaginário do que real, elas são ingênuas, então elas não podem, e eu vou logo falar aqui com clareza, principalmente para as famílias, para as mães que acabam, não, isso é ela que é enxerida. Também ela fica dançando, né? Ah, também olha a roupa que ela está vestindo. Eu gosto de falar com clareza, é por isso que eu amo esse programa, né? Porque aí a gente tem como falar logo diretamente para cada pessoa se perceber, né? Então, por que eu digo isso? Primeiro que, se ela insinua que tem alguma coisa, como foi colocado aqui, é porque tem alguma coisa. Ela vai mudar, ela vai ficar diferente, o comportamento dela imediato vai ser de estranhamento, ela pode ficar um pouco mais violenta, ela pode não conseguir dormir, a criança, entende? E ela vê essa pessoa como uma figura de autoridade. Essa pessoa tem um modo de ameaça, às vezes muito sutil, que acaba convencendo de que ela não pode contar. Como ela tem um imaginário muito elevado, ela vai aumentar muito mais o medo, ela vai ver isso como uma monstruosidade. Então, ela não vai ter coragem de contar de imediato, tá? Então, a criança acaba realmente se sentindo reprimida e, ao mesmo tempo, gente, não é que seja fácil de ver, não é isso. Mas a criança muda. E eu acho que os pais, eles têm que começar a olhar com mais delicadeza e com mais carinho. Existem gatilhos aí, né? Existem gatilhos, né? Que você pode perceber, né? Isso. Tem indicativos no comportamento. Na escola, tá? Que falaram aqui da escola, e é papel, né, que vocês falaram, os professores, essa obrigatoriedade de perceber,
Na escola a criança vai ficar mais violenta, a criança vai bater do nada no coleguinha. Ela tá? dá sinais, a Ela escola dá ela vê sinais, que é um né? ambiente Opa, seguro. aquela criança mudou. Tá Ela diferente. fala para o professor, Ela fala, conta, ela conta. né? Com ingenuidade, muitas vezes. Nas próprias dinâmicas, a criança vai demonstrando isso. Vai Aí demonstrando, o psicólogo né? vai lá, retira, tem toda uma conversa, chama a família e dá os Vai encaminhamentos. começar a perceber, né? Isso. Tá? É interessante isso que a doutora traz, porque me traz várias reflexões exatamente sobre essa questão. A gente está falando da questão do abusador, que é o cara que está tendo essa ação. E aí a senhora traz também dentro desse discurso, que é a questão do não se acha justificativa dessa ação, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu ouço essa coisa preventiva e de tudo mais, de que forma essa prevenção vai? Porque parece, né, que toda essa carga de responsabilidade está na mão da criança. Aí eu não tenho que justificar o abusador. A escola está dando esse acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico já aconteceu. Tá fazendo uma manutenção. Não, como é que é essa manutenção? Eu acho que de repente, e eu viajando aqui com as minhas ideias, que é essa questão de chocar. Eu acho que tem que chocar. Eu acho que tem que chocar a família. Chocar a família do seguinte, porque assim, parece quando a gente ouve toda essa situação que essa responsabilidade é da criança e não é dela, né? Por exemplo, e aí era uma pergunta que eu queria fazer, tipo, todo abusador, ele foi abusado? Não, Né? porque vai depender da questão, exatamente. Né, dele. Aí pode ser um entra essa transtorno, questão toda. pode ser um pedófilo. E a né? responsabilidade dos pais, eu falo do aspecto né, legal, vai existir. Não existe essa justificativa do pai, a professora não me avisou. Você tem a obrigação de perceber. Mesmo. Você tem a obrigação de, todo dia que vai tomar banho, dar banho na sua filha, no seu filho, perceber alguma coisa, notar os comportamentos. Mas, infelizmente, nesse período de quarentena, em que todo mundo acabou ficando muito no celular, Covid, os índices de abuso aumentaram. Com certeza, né? Não falo né? nem tanto de exploração, mas de abuso. E, infelizmente, intrafamiliares, né? E aí o que acontece? Muitas vezes os pais hoje, eles terceirizam a educação dos filhos. Eles dão um celular e pronto. Ele está seguro, não está seguro. Né? Então, a gente, dentro da comissão, a gente procura sempre orientar os pais em relação a isso. Né? Que eles possam bloquear mesmo no celular, que eles possam, ele tem um filho adolescente, ter acesso a esse celular. Porque muitas vezes nos procuram na comissão, eu vou só ilustrar com uma situação que aconteceu semana passada. Uma mãe entrou em contato e falou, olha, eu tenho uma denúncia contra um professor. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente acusa alguém, sem provas, em que contexto. E aí nós sempre já observamos. Sim, mas por quê? Não era nem um professor, era um diretor. Porque ele está perseguindo a minha filha. E aí falou de uma série de situações, eu fiquei, será que é? Eu falei, mas a senhora já foi até lá à escola para conversar? Não, eu falei, então a senhora vá até a escola para a senhora tomar realmente conhecimento do que se trata. E não vá só pela conversa da sua filha. Ok. Aí no outro dia ela liga, não, realmente eu peguei o celular da minha filha e vi que tudo que ele estava falando era verdade. Né? Não posso entrar nos detalhes porque, gente, tudo que envolve criança e adolescente corre em segredo de justiça. Sim, com certeza. Né? Então, inclusive, quando a gente atua como amigo escuro no MP, a gente não divulga isso, né? Mas a gente já fez atendimento de vários casos de estupro, né? Como ajudante do Ministério Público. A gente tem, dentro desse trabalho, vou já falar, tá, Davidson? Dentro desse trabalho que é de prevenção, porque parece que a gente fica ouvindo, a saída é para prevenção, né? Dentro desse contexto desse trabalho educacional, pedagógico. Existe um trabalho feito literalmente direcionado à família. Quando eu digo família, eu estou falando de pai e mãe. E quando é de pai e mãe, não é discutir sobre a exploração sobre o sexual apenas. É discutir sobre o estrago que isso traz na vida de um ser humano. E traz estrago. Entende? Esse estrago dentro da vida de um ser humano. Mesmo. E mesmo com o pai e a mãe ali, não é com a presença do filho, é o pai e a mãe. O estrago que vai acontecer é esse aqui. Existe algo nesse sentido? Dentro desse processo? Como eu disse para vocês, eu tenho a Secretaria da Criança e do Adolescente, então eu sempre tento fazer aquela abordagem diretamente com esse público, mas no momento que é detectado isso, a família ela é chamada sim, para tratar assim, porque assim, afinal... Mas por que tem que ter detectado, secretário? Eu acho que tem que ser antes, não tem que esperar detectar.
Eu acho que esse processo todo, nós estamos aqui no programa discutindo sobre esse assunto, se criou um mês para isso. Eu acho que essa diretriz tem que mudar. Entende? Tem que mudar isso, esse negócio tem que... Eu vou aproveitar para falar sobre um artigo. Fala. É um básico, né, da nossa Constituição, que está bem dentro do que a doutora falou, que, olha, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência com a família e comunidade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É disso que você está falando, é dessa prevenção antes do ocorrido, mas como que eu vou prevenir uma criança se ela não tem autonomia e eu vou colocar na criança, na escola, a responsabilidade, e eu acabei citando sobre a autonomia dela, que é uma saída, sim, tem que existir, né? Como que eu cumpro isso? Como que eu cumpro a lei no básico, né? Em vez de eu remediar, que aí ela diz prevenção, mas a responsabilidade é da criança. E o pai, né? Exato. E a sociedade, né? Aqui. Isso. Né? E nós, isso aqui a gente já está Exato. tentando, de alguma forma a gente está atuando nesse trabalho, né? Eu quero complementar o que o Ivan falou, justamente para provocar são três autoridades qualificadas para falar disso. A gente falou do professor. Tanto o Jorge Atlas como eu, o próprio Ivan, nós somos professores, já lecionamos, pegamos diversos públicos e é sempre muito difícil identificar. Eu sou de humanas, né? O Atlas é da área de ciências biológicas. Então a gente já tem um currículo extenso, operacionalização, tempo. Nossa educação é fordista, ela é muito preconizada em conteúdo e cumprimento de prazos. Então quando o professor ainda age na função daquilo que é o pai, daquilo que é a mãe, e muitas vezes as escolas não têm assistentes sociais, não tem psicólogos dentro do quadro docente. Num ponto muito então você bom. Cria realmente problemas quanto a isso para identificar Exatamente. a prevenção. Quando a senhora falava, por exemplo, da questão dos trâmites judiciais, qual é a maior questão que a sociedade hoje cobra? Punição. Porque a impunidade mantém também o abusador e a impunidade mantém o explorador, porque o explorador vive do quê? Vive de renda. Ele transforma isso no capital. E hoje está escancarado, com a internet mais ainda. Então, combater isso de modo precoce, eu concordo com o Ivan, é trivial. A gente precisa de medidas preventivas lá na base. Porque se você esperar a criança crescer, esperar a criança desenvolver, até o momento que ela for abusada e depois vir um instrumento de capital, de ganho financeiro, já era. Você não vai conseguir alcançar. Então, por isso que é importante, eu sempre bato nessa tecla, desculpa a extensão, políticas de Estado. Nós estamos num país onde só se pensa em políticas de governo, governos passam. Nós precisamos de medidas de Estado, coisas que atinjam a base. Porque todos nós aqui temos histórias, com traumas, sem traumas, com tabus, Foi o que eu falei e no estamos início, nessa né? sociedade. Eu penso que esse é um tema que atravessa todas as famílias. Né? Só um Pode detalhe, falar. a gente está falando famílias, mas o abuso e a exploração não acontece apenas nas Perfeito. famílias. Você vai ter também grupos sociais religiosos, grupos políticos, Clínicas você vai médicas, ter né? em clínicas, Mestres, você vai ter, né? Vocês, você apesar vai ter de falarem da vários questão grupos do que vão mestre, ter do professor todo ali, mas tem mestres esse abuso que e essa usam esse exploração poder também. e que torna-se mais difícil, porque família é mais fácil, mas quando entra em outros guetos Em ou outros- outros espaços sociais presentes, fica muito mais difícil porque você não consegue obter, como o Ivan Quando é falou, autoridade, mais ainda, né? obter Essa esse punição, acesso. doutora, como é que fica? Como é que está essa punição ultimamente? Em relação Segura, ao quê? doutora. Segura aí rapidinho. menina. A gente precisa dar um Poxa, do intervalo. nada, parece uma seriana. Vamos pro intervalo, minha gente. A gente já volta já falando das punições contra a exploração sexual infantil e também os abusos, tá? A gente já volta já. A gente pode dar um
Pensa Comigo de volta e a gente traz aqui o tema da punição para exploração sexual infantil, para abuso sexual. A gente está dando a palavra aí para a doutora Tândara, que vai explicar para a gente o que existe aí de instrumento jurídico. Como é que tá essa punição, né? A voz está aqui dentro, Leandro. Vai, doutora. Como está a punição no sentido de que vocês querem saber qual é a punição? Isso. Punição é até 15 anos, né, de prisão, geralmente de 12, 15, 8 anos de prisão, mas tudo depende de uma série de fatores, né? Circunstâncias e tudo mais. Mas para todos os efeitos, por exemplo, quando a gente fala do abuso sexual, que aí a gente fala do estupro de vulnerável, ainda que consentindo com menos de 14 anos, é considerado um abuso, tá? Exploração vai para uma outra categoria. Existe uma série de outros crimes que o ECA traz, quando uma pessoa divulga uma imagem. E quando eu falo de abuso, eu não falo que tem que ter conjunção carnal ou sexo anal, não. Basta você colocar a criança para se tocar, para ela assistir um filme pornográfico. Tudo isso é configurado como crime. Inclusive quando você passa no grupo. Às vezes eu me deparo com situações de pessoas que querem fazer, entre aspas, uma denúncia, né? E aí passa para 50 pessoas. Ou seja, ela está mais contribuindo com o criminoso, naturalizando uma situação dessa, do que levando para as autoridades competentes. Porque se eu conheço um advogado, eu peço caminho para ele. Para onde eu encaminho? Se eu tenho um contato de algum delegado, eu encaminho para a autoridade, né, competente, para que faça investigação. E não ficou simplesmente militando, né, com uma causa tão séria. E as imagens das crianças, elas não podem ser violadas dessa maneira, tá? Então existe essa possibilidade de você, claro, né, considerado crime hediondo, quando a gente fala de criança e adolescente, entrou no rol dos crimes hediondos, então a pena é bem alta, né, dentro do nosso sistema. Doutoras, eu queria falar uma coisa para vocês também. A gente estava falando de estrago. Qual é o estrago na vida dessa criança e do adolescente? E o que é feito? Ela consegue superar tudo isso e ter uma vida normal? Ou o que ela carrega para a vida inteira? E o que ela pode se tornar? Estou falando isso para vocês porque teve um levantamento recente da Fundação de Vigilância em Saúde, que a maioria das vítimas de violência contra a mulher do ano de 2022 envolveu criança de 10 a 14 anos. Então, a gente conclui que a violência doméstica, a violência contra a mulher, começa bem cedo aqui no Amazonas. Mais cedo do que, talvez, o restante do país. Né? Com 10 anos, as crianças já estão sendo aí, têm todos os direitos violados. E a gente tem o turismo sexual aqui na Amazônia, que é algo muito latente. Qual é o estrago na vida dessa criança e desse adolescente? E o que é feito? Ela pode superar esse trauma? Ela consegue? Ou ela chega num ponto, ela pode ir, por exemplo, uma prostituição na vida adulta, ou pode ter a vida... Enfim, o que ela pode se tornar? Sim. Realmente, assim, cada caso é um caso, né? Porque aí, infelizmente, como a doutora falou, tem casos que vão para além de apenas não reduzindo o fato, pede para ela se tocar e tudo, né? E que já é uma violação. E isso já causa estrago. Só para você ter uma ideia, isso aí já vai causar questões psicológicas que podem ser transtornos de ansiedade, depressão. É uma mudança muito grande, tá? Isso a pessoa supera? Não, a pessoa não supera. Quando é criança e é abuso sexual, não supera, tá? Por quê? Porque ele trouxe uma coisa que foi ali de Platão, que ele fala da questão do descortinar no espelho, mas a gente pode falar aqui de um lugar dessa corporeidade. Nem nós aqui, enquanto adultos, temos a dimensão de nós sermos esse corpo na totalidade. A gente não se olha como integral, a gente ainda é meio dicotômico. A gente diz, a minha mente, razão, emoção, a gente faz com esses quebra-cabeça da gente mesmo. Então, a gente não tem noção da integralidade do ser que nós somos. Nós somos nós temos uma dimensão biológica, psico, sócio-espiritual. Então, nós somos isso tudo num ser. A criança, eu, para alcançar isso, fiz análise, estudei, hoje intervenho em vida de pessoas e ouço na clínica vendo o que faz sentido. A criança não sabe nada disso. A criança, ela não tem noção do próprio corpo. Para a criança, dependendo da idade, ela é o mundo todo. Ela é você, ela é o ente, ela é a cadeira, ela é tudo. Então, quando há uma violência dessa, de forma muito brutal, essa criança percebe o corpo. Ela percebe o corpo, mas aí ela percebe esse corpo como psicologicamente? Como que ela vai olhar para esse corpo e como que esse corpo vai existir no mundo agora? Que sentido eu vou dar para um corpo que não foi eu quem descobriu? Que alguém foi lá e violou?
Como eu vou caminhar? Qual o sentido da minha existência? Isso tudo é só das questões existenciais, fora as fisiológicas. Então, é como se houvesse uma quebra. Nós todos já temos, como eu falei, essas dimensões desconectadas, mas a criança, ela é ingênua, para ela era tudo. Aí ela foi fragmentada. Então, ela é, de fato, quebrada. Aí tu diz assim, hoje eu atendo, não atendo crianças e adolescentes. Eu vou ser bem sincero, o recado é pessoal, né? Porque eu digo assim, a pessoa pergunta, você atende criança de tal idade? Eu digo, eu não atendo. Por quê? Porque eu vou querer bater nos pais. É isso. Eu não atendo. Eu atendo adolescente, jovem, adulto. Por quê? Porque eles já começam a ter consciência do próprio corpo. Para mim, para baixo disso, responsabilidade daqueles que estão no meio e aqueles que poderiam estar, como nós, a sociedade, contribuindo para aquela criança ali, né, e pré-adolescente. Então, o que eu quero dizer? O adulto que chega na clínica, que passou por abuso na infância, arrastou uma existência sem sentido durante 40 anos. E essa existência sem sentido leva ele a tentativa de suicídio, depressão, ansiedade, dependência química. Você falou isso sobre... quando abusado, se eles conseguirem sobreviver a esse abuso, né? Porque tudo isso, porque acaba que eles se colocam em risco, já que esse corpo não os pertence. Então, o que eu faço? É a morte do próprio corpo ali em vida. Então, eu coloco esse corpo para zero, para nada, né? Então, para mim, se eu for... Aí tu disseste assim, alguma vai se prostituir? Pode ser que ela encontre sentido na prostituição desse corpo que não pertence a ela mesmo. Então, por que não fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente não compreende a complexidade do resultado de um ser. E, olha doutora, isso, só né? para complementar, a doutora Débora Mafra, que está na frente da Delegacia da Mulher, ela disse o seguinte também nesse levantamento, nesse dado que foi divulgado, que as crianças que sofreram esse abuso dentro de casa e cresceram, a maioria tinha mais possibilidade de se envolver em relacionamentos abusivos tóxicos. Com então, certeza. viravam vítimas também ali, naquele momento, sem entender o que estava acontecendo. Tá, Uma deixa violação quase para a vida toda. O que acontece? Na realidade, isso aí vai valer para isso, dos traumas que eu atendo e das violências, essa é a pior violência, é importante dizer, tá? Que para mim é o que mais causa danos psicológicos, entende? Mas sim, generalizando isso que tu acabou de dizer, todos nós, tá? Todos nós somos seres que, na nossa infância, que a gente está ali criança, a gente não sabe. Então, a gente está olhando, está aprendendo, a gente copia, a gente aprende com o comportamento dos outros. Então, o que vai acontecer? Eu vou naturalizar aqueles comportamentos, eu vou acreditar que aqueles comportamentos, a forma que meu pai e minha mãe se relacionam, se ele bebe e brigam, eu vou acreditar que aquilo ali é amor, é afeto, e de repente é daquele jeito que eu tenho que me relacionar. Por que o ser humano demora para perceber que aquela existência ali é dos pais e não dela? Eu posso citar aqui, vai ser uma intervenção coletiva, porque a maioria das pessoas, e até quem está assistindo, a gente faz isso inconscientemente. Então, a gente repete um padrão de comportamento sem saber que não estamos fazendo isso consciente. Isso. Como despertar a consciência, isso, doutora? Como despertar autoanálise, autoconhecimento. Vira hábito, vai ter que olhar para dentro. Por quê, gente? Porque, olha, o álcool, por exemplo, eu trabalho no Centro de Reabilitação e Dependência Química, né? Atuo ali, e todo discurso, ele tem uma questão familiar. Então, a maioria deles meu pai era alcoólatra, e eles repetem o drama psicológico. Por que o ser repete? Ele repete para resolver. Ele repete para, na carne, no corpo, olha a importância da corporeidade, elaborar e dar sentido para aquele fenômeno que ocorreu. Então, em vez de eu ir lá repetir um padrão de comportamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso revisitar aquele lugar. Psicologicamente, filosoficamente, para quê? Para eu falar sobre isso mesmo. Porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o trauma. E às vezes, assim, é interessante a gente falar para casa, para pais e para mães e que estão aí em casa, que estão assistindo a gente, e entender como é que funciona isso, que é essa coisa que a senhora está falando, de criança é responsabilidade do pai. E olha essa coisa da repetição, né? E em casa, uma coisa que era do meu pai, que é deixar o dinheiro todo com a mulher. Né? O meu dinheiro todo é com a minha esposa, porque o meu pai fazia isso. Né? Então, acaba que a gente traz essa repetição de fase, que é a neuroplasticidade e tudo mais. Né? E aí a gente manda esse recado para os pais no sentido de
que é como a doutora falou, ó, a minha pimpolha está com 11. Desde quando ela pegou, porque tem um histórico na minha família dessa história, né? Então eu sou um cara muito revoltado com tudo isso, porque eu tenho história de tudo isso, então com ela, e eu não sei se é por isso que eu tenho tanta mulher ao meu redor, porque sempre vem dentro desse processo. E aí, com ela, era desde pequena, ela tinha 2 anos e tal. Eu dizia assim, ó, você foi, foi ao banheiro? Quem lhe levou ao banheiro? Né? Ah, não, foi a tia, mas ela te limpou devagarinho ou com carinho? Não, ela me limpou com carinho e tal. E até hoje, hoje ela está com 11. Né? E aí é muito doido isso, que a gente vai mudando, né? vai organizando isso tudo. Porque eu vim do interior, que é aquela coisa que a gente estava falando, que no interior isso acaba sendo normal e tudo mais. E aí é como eu falo para ela, quando ela completou acho que 5 anos, a partir de agora, ninguém mais toca no seu corpo, nem eu. Né? A partir de agora você se lava sozinha, você faz tudo sozinha. Vale muito nada. bem ressaltar isso, como a gente estava conversando. Ninguém mais toca no seu corpo. Eu tenho uma secretaria voltada à atenção da criança e do adolescente. Mas vale ressaltar que essa campanha é uma campanha nacional, ela não é uma campanha para criança e para o adolescente. Ela, como falou, é uma campanha para a família, é uma campanha para o homem, para a mulher, é uma campanha para a sociedade. Então é muito importante ressaltar isso. Secretária, fala aqui, rapidinho, os canais. É legal o que ela trouxe agora mesmo, apesar é que não é que é uma campanha nacional. Primeiro a gente está falando de uma situação de calamidade pública mundial. Né? É a naturalização, que há reflexo da pandemia. A naturalização da primeira violência. Somos violentos instintivamente. Nós somos violentos. Né? E aí tem o poder que o colega falou. Então, para sentir esse poder, né, tudo. Então, nós temos uma violência que é um pouco velada. Né? E isso dá certa autonomia para certas pessoas de autoridade. E aí tu trouxeste exploração sexual no interior. Eu falo isso por causa do CREPOP, do Conselho Regional, as pesquisas que ocorrem. E aí sim, é diferente a nossa regionalidade, infelizmente, com o caso da exploração das ribeirinhas, das meninas que são ribeirinhos, né? Elas se deslumbram com muito pouco e esses turistas vêm e prometem certas coisas, né? E tem a exploração do corpo do ser. Ou seja, a gente não pode ser dono do nosso próprio corpo, elas não são donas dos corpos delas. Ali, a maioria, no interior, entende? Então, por quê? Porque tem a naturalização. Ontem mesmo estava palestrando sobre esse tema, lá no CRDQ, e teve um ponto que eu abri para os rapazes, e eles disseram, não, é isso mesmo, Amar. Meu tio é casado com fulana de tal, que é prima, que é sobrinha. Ah, minha sobrinha já está prometida para o tio tal, que tem isso sim, ainda aqui no Amazonas, no interior. Por quê? Porque é como se fosse naturalizado no nosso estado. Eu acho que isso tem que ser desenvolvido, esse trabalho, que não é sobre as crianças, como você está falando, mas para ser disseminado mesmo e desconstruído. E vale ressaltar que o 18 de maio, ele existe como uma data simbólica há 23 anos. Então, para quem não sabe, é uma lei criada. A gente precisa encerrar para a TV agora. Não, eu queria reforçar que ela reforçasse Pois é, aí conclui, aí a gente encerra aqui para a TV e continua nas redes sociais, tá bom? Você que está assistindo. Pode então, ir, gente, canais de denúncia, nós temos o 100, como a Tandra falou, nós temos o 190, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a Delegacia Especializada, nós temos a Polícia Federal, o Estado como um todo, eu não digo o Estado, como um todo, ele tem todos esses canais. Procurem ajuda, nós temos canais também na internet. Dentro das páginas do governo hoje também tem as orientações. Então, assim, nós estamos também em constante evolução. Ontem, na verdade, o governador anunciou a implantação do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente. Então, ele vai funcionar numa espécie de PAC com todos esses serviços lá dentro. Bom, no lugar de ir para a DEPCA, da DEPCA vai para o IML, a criança vai para um lado, vai para o outro. Exposição, exatamente. Violência, então, né? Ela vai ter isso num único local. Ela vai passar num único local, porque já é uma violência repetir isso diversas vezes para demais órgãos. Então, assim, enquanto Estado em constante evolução, nós estamos caminhando para o melhor e que esses indicadores diminuam. Né? Tá certo. Obrigada. Doutora Jussara e Tandra, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso elenco de pensadores aqui, a gente precisa encerrar para a TV, mas a gente continua pelas redes sociais. Então, até a próxima para quem está assistindo a gente
pelo canal 10.1 TV Norte Amazonas SBT. Até a próxima. Tchau, tchau. E aqui na rede social a gente continua, depois de rodar essa vinheta. Vai, Atlas. Fala, Atlas. Sobre a questão do corpo e toda a estrutura legal e das presenças dos estereótipos ou dos símbolos ligados aos abusadores, há uma lenda na região amazônica que é a lenda do boto. A maioria só lembra a lenda do boto com o boto que vai seduzir as mulheres. Mas a história da origem da lenda do boto é muito mais profunda, porque o boto que está presente lá são o pai, o irmão, o primo, são as pessoas que estão dentro da convivência que permitem aparecer, e como a família ou os grupos sociais não podem dizer quem são as pessoas, sempre vai lá, foi o boto, senhor. Então aquela menina que foi seduzida, aquela mulher que foi seduzida, a criança que foi seduzida, ela já sabe quem foi o boto, mas ela não pode falar porque tem a questão do poder, tem a questão de ser um elemento político dentro lá, uma pessoa ligada à religião, ou outras que estão presentes. O boto, a lenda do boto, na verdade, simboliza muito bem parte dessa existência ainda dentro do interior do Amazonas, e que muitos pais, mesmo quando vêm para a cidade, vêm para essa região urbana, ainda mantêm a mesma conduta. Eu sou o pai, ela é minha filha, então ela vai estar prometida, mas será eu que vou tirar a virgindade dela, ou vai ser meu irmão? Quer dizer, mantém toda uma estrutura que deveria desaparecer por causa de todo o nosso divulgação, tudo isso. Cruel, não, acho que tem que mudar por um marco civilizatório. Porque quando eu ouço essas histórias, parece assim que a gente está na idade da pedra. Isso, exato. Um marco civilizatório de você controlar seus instintos, de você ser racional. Às vezes, quando a gente acompanha alguns casos na delegacia, e aí tem a criança, a gente se depara com o abusador, e o abusador tentando justificar. Mas ela se insinuou para mim. Quer dizer, o adulto não consegue se controlar. Né? E a criança que já tem essa malícia, muitas vezes, como a doutora colocou, né? Muitas vezes ela é iniciada na sexualidade dela da forma mais errada possível. Mas naquele imaginário dela que até os 7 anos, ela acha que aquilo é normal. Mas quem é o adulto dessa relação? E tem mais, né? Ontem nós tivemos uma palestra numa faculdade, né? E a psicóloga, ela explicou, ela estudou o perfil do abusador nos Estados Unidos. Né? Não do explorador, do abusador. E lá ela dividiu 2 categorias. Tem aquele do momento, que ele vai abusar quando ele tiver oportunidade. E tem aquele que é o mais frio, que ele tem poder econômico. E aí esse daí... Mas o que eles têm em comum? Aí tinha lá uma série de pesquisas que eles tinham feito, nos Estados Unidos, né? De perfil e tudo mais. Mas que, de fato, em média, eram mais de 100 outras vítimas que eles tinham feito. Então, eles são contumazes em fazer com frieza muitos anos, até alguém denunciar. Exatamente isso. Aí eu queria que o Davidson falasse uma coisa sobre essa questão do poder, que falam dessa coisa do poder. E, tem o poder, tem o poder. Eu acho que a gente fala de poder e tem o poder muito mais no sentido literal, né? Porque, por exemplo, o mesmo tio que seja do interior, que seja essa história do boto, a gente está falando de poder. Né? O cara que é o político, a gente está falando de poder. O melhor amigo do pai. O melhor amigo do pai, a gente está falando dessa questão do poder. Até que ponto essa diversificação do poder, né, dentro desse contexto? A gente está falando de poder econômico, de poder de convencimento, como tal, mas na minha cabeça eu acho que é tudo abusador, né? Dentro desse contexto de poder. Era o político, é um histórico, é o político não sei de onde, é o dono do mercadinho, o dono disso, aquilo. Mas o tio, que é o pobre, que está ali, também é poder. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Você sabe muito bem, Ivan, a gente já conversou sobre isso, que tem a síndrome do pequeno poder, né? Dentro do ambiente de trabalho tem gente que tem um micropoder
E ali ele se sente um porto seguro, por isso que ele muitas vezes é arrogante, é prepotente, trata mal os outros, acha que os outros são inferiores a ele. Por quê? Porque ali é a reserva onde ele pode se sentir superior. No caso da exploração sexual, tem essa questão, não é? Eu entendo que a gente tem que chegar ao marco civilizatório, porque nós somos pessoas que passamos por um processo de pedagogia, de educação, e essa educação ela não é técnica, ela tem que ser humana, moral, ela tem que ser social. Isso. O problema é que em algumas regiões do país, a pré-civilização ela acontece por quê? Porque existe a ideia de que o outro não é provocado ao questionamento, não é provocado à indagação. Nós temos um privilégio, diante de alguns, de termos uma oportunidade de formação capaz de fazer esse contraponto. Mas muita gente não tem, então por isso que o abusador ele se sente superior. Porque ele sabe que você não vai questionar, ele sabe que não tem a quem recorrer, não tem a quem te proteger, não tem a quem você ter voz e vez para te ouvir. E por isso que eu acredito que é importante, nesse aspecto, uma reforma educacional no Brasil. Eu já bato nessa tecla há muito tempo. A educação brasileira não acompanhou... burocratizar o acesso a... E quando a gente fala de conteúdo, Ivan e eu, a gente tem muitas conversas sobre isso, está falando de um conteúdo que não acompanha o processo de evolução que o homem é hoje. Que a sociedade, que o homem e a mulher, o ser humano é hoje. Então precisa acompanhar esse processo, não é? Por exemplo, eu via vocês falarem aqui, e o Ivan tocou na questão do poder, por que não também, além de trabalhar os pais, que é importante... A gente tem que trabalhar alguns adolescentes que já têm noção do que é ser abusado. Também. Só que ele não pode, muitas vezes, falar naquele ambiente, mas ele pode ter gatilhos, mecanismos para poder se manifestar. Ou pela internet, ou pelo Disque 100, ou pelo conselho tutelar. Alguma forma ele precisa ter para ele manifestar o que ele está sofrendo, o que ele está sentindo. Então, nem sempre só os pais, porque as famílias hoje também são muito deterioradas. Então, imagine só, às vezes o abusador é o pai, às vezes o abusador é a mãe, às vezes o abusador padrasto, é o tio, a mulher nunca acredita. O irmão. Então, precisa ter mecanismos né? para poder ele falar. E aí que eu acho que entra um papel fundamental da Sejusc, né? Principalmente para abrir cratera, porque o poder é isso. Max Weber define o poder em 3 cadeias, né? Poder econômico, poder político e o poder ideológico. Para mim, o abusador ele usa muito mais do poder ideológico do que dos dois. Os dois são alicerces, mas ele usa muito mais do poder ideológico. Qual é o poder ideológico? De pertencimento, de fazer você ser seu, a ideia de posse. A ideia ideia meu, de acabou. Que sem mim tu não vive, sem mim tu não passa, sem mim tu não conquista. Sobre o teu corpo. O teu corpo me pertence, não é? Então o abusador... É como se eu não tivesse saído. Viu como o serial killer faz? O serial killer ele usa muito a ideia do ideal. Aproveitando que você sem falou... mim você não sobrevive. Então ele vai para a profissão, seja um gerente, seja um professor, seja um advogado. Uma posse mesmo. Ele vai continuar tendo aquele trauma porque ele vai sempre se sentir repugnante àquilo. Isso é o poder ideológico. Davidson, aproveitando que você falou, o seu corpo me pertence, me lembra uma cena de uma novela baseado nos textos de Jorge Amado, no caso lá da Bahia, em que não vamos citar os nomes dos autores, né, mas lá os personagens, mas ele diz para a mulher, vai se preparar porque hoje eu vou te utilizar. Quer dizer, ele já coloca que aquele corpo é dele, naquele momento ele quer... E não são só os coronéis que fazem isso. Isso na pobreza também porque repetia em toda a estrutura. É importante, né, pegar o que vocês estão falando sobre a questão do poder, e a primeira vez que falou era onde tinha vindo essa percepção minha, é que o que ocorre, né, na minha concepção, assim, de modo geral. Até um dia desse, isso era naturalizado. Esse comportamento numa novela que alcançava em rede nacional, né, que vai me alcança várias pessoas, entra ele aqui... De certa forma, era caricato, né? Pra ter isso. Era engraçado. Isso, e ainda era engraçado. E cabe, né, lógico que a gente está falando aqui da violência e do poder, mas de vários tipos de violência contra várias minorias, no mesmo processo. Hoje, a Sejusc, mas também não somente, todos nós, né, estamos no momento e a gente volta sempre para a Bálvana, sempre colocado aqui, porque dessa questão do que a gente está vivendo e que muitas vezes nós estamos intolerantes a discursos de minoria.
Nós estamos meio que já ficando, eu digo nós de modo geral. Todo respeito, achando que é frescura, né? Achando entende, que é frescura. caretice, né? Ai, meu Deus, também nem é tão assim. Não, mas meu amigo é negro. Até você né? ser O meu vítima, amigo é até negro. alguém Isso. próximo ser vítima. Exato. Deve ser Então, o que vítima. que nós estamos... estamos passando por um momento em que está chacoalhando e que, de alguma forma, né? Eu espero que a gente sempre diz dessa esperança, eu espero que haja um resultado positivo depois desses fenômenos. Né? Que é o quê? Por exemplo, LGBTQI+, que agora está ali, está lutando, tá... Porque pelos seus direitos, tudo é uma minoria, mas que sofre violência, falando de violência e poder sobre esses corpos, um corpo que não pode ser dono do próprio corpo. Um adulto que está dizendo que ele quer aquele corpo daquele jeito. E nem sempre é por causa de um trauma. E às então, vezes... quer dizer... Mas tu entende Sim. que o que eu percebo é que essa violência velada, esse poder que é de gerações, que era falado na novela, entendeu? Nós estamos num processo de desconstrução. Nós não damos conta de ouvir muito tempo uma minoria que está dizendo que precisa dar conta do próprio corpo e a gente está aí falando do corpo dele. Que a gente quer também ter poder sobre esse corpo, como, olha, tu não vai para o céu. Então eu penso que é uma desconstrução de modo geral, quando se fala de violência e poder. Acho que todos nós estamos nesse processo. Falou do Boto, aí imagina o que eu lhe disse aqui. A gente que vê a novela, estuda, questiona, às vezes se já acha que já está demais. Imagina o interiorano, que não tem acesso nem à construção desse dado e nem à desconstrução ainda dessa informação. E ainda sofre com fome. E às vezes se vê sujeito, eu não estou defendendo não, mas se vê sujeito e as Na próprias verdade, crianças é uma explicação, não é uma defesa. E quando é uma elas vão explicação. crescendo e tendo um pouco mais de entendimento, se submetem consciente para ajudar a família. Isso mesmo. Principalmente quando tem o turismo. E era isso que eu naturalização queria, do era isso que eu poder da queria violência. perguntar para vocês, para entrar nessa questão do adolescente, né? Como é que o adolescente, que já consegue ter uma consciência um pouco melhor do que é... Não sei se eu estou falando alguma besteira, doutora, mas já sabe um pouco o que é a sexualidade, Sem né? dúvida. Já E hoje sabe o mais que é a ainda, né? sexualidade Hoje... e tudo mais dessa questão toda. E entra esse poder econômico. E aí a gente percebe muito a questão do... esse que não aceita esse movimento, mas dentro de uma estatística. Esse que não é adolescente, que não aceita, que está sentindo o corpo dele violado, é uma minoria. Enquanto que outros não. Como é que fica esse movimento também, né? Desse adolescente e tudo mais, né? A criança e o adolescente, ele tem uma lei específica, que é o Estatuto, justamente pela condição de pessoa em desenvolvimento. Então, ele não pode ser julgado como um adulto. Né? E quando vocês falaram aqui, não, ele está com acesso, ele realmente... Mas será que ele está aprendendo sobre a sexualidade dele da forma correta? Da forma correta. Exato. E aí Porque a é gente música tá de falando dessa funk, geração é pornografia aí. Antigamente, Concordo. né, na minha época de adolescência, para um homem ter a possibilidade de ver uma mulher pelada, se ele é adolescente, ele tinha que ter mais de 18, ou conseguir um amigo que tivesse para conseguir numa banca de revista, para ele comprar uma revista. Hoje, qualquer menino com 10 anos entra lá e coloca e tem acesso. Porque muitos dos pais tiraram essa responsabilidade de monitoração, né? De ver o que ele está vendo e tal. E aí eles já estão aprendendo errado. Aí entra o que foi colocado em relação à educação sexual, que é um tabu. Toda vez que se fala sobre isso, aí ninguém pode falar, porque, gente, como Qual é eu vou a idade saber? que a gente pode falar para a criança sobre sexualidade? Aí é com a psicóloga. Na minha Gente, época, olha, com 11 anos, tinha uma matéria que falava sobre isso. Acredito que tinha ainda uma tenha, disciplina, né? Tem que esperar, tem que Eu acho esperar que o já adolescente, tem. tem que esperar a criança dar reações. Já. Ou o pai pode tomar iniciativa, a mãe pode tomar iniciativa de Porque falar de a minha é sexualidade. fora do tempo, a minha. Né? Às vezes ela me faz umas perguntas que eu digo assim, já está estudando essa coisa na escola? Gente, ela eu vou naturalizar Não, rapidinho, isso. e acrescentar- Eu vou naturalizar. acrescentar- Quem Não, está tá. assistindo, E acrescentar essa questão. porque No entra caso no- no caso da menina, falar, por exemplo, que é o caso do Ivan, da Marina falar pro Ivan e dizer, olha, eu tô isso. Mas geralmente o que se faz? Não, fale com a sua mãe. Se é mulher, fala com a sua mãe. Se é homem, fala com o seu pai. Tu pegou num ponto importantíssimo que depois da palestra de ontem, um jovem chegou e disse assim, olha, eu preciso falar aqui uma coisa. Que foi? Eu digo assim, é que quando eu tinha 16 anos, e aí no auge da adolescência, eu estava aqui com 15, 16 anos, meu pai chegou e falou assim, olha, tu percebeu que fulana, tua prima, tá afim de ti?
olha, aproveita. Olha, de repente vai ser com ela. Olha o estímulo de onde vem. Então, acho que quando a doutora fala assim, que tipo de sexualidade que ele está aprendendo e qual forma e como que está sendo conduzido isso, né? Eu acho que até cabe... os papéis, né, dentro da casa. Ah, meu filho não, a menina tem que lavar a louça, o menino não pode, tudo né? isso, né? Todo esse contexto dos papéis. Nossa, eu me lembro que eu brigava muito com isso quando eu era criança. Eu questionava, vou guardar, por que não resguardar pode? minha filha e vou soltar meu menino. Eu questionava demais E isso. cobrar do menino algumas coisas. Exatamente, esse soltar o menino, né? Essa questão que a gente está falando do poder e da violência, essa oportunidade que o homem, enquanto corpo masculino, tem de poder se posicionar muito mais, né? E aí, quando eu falo da autonomia da criança, né? O poder. Essa autonomia da criança, quando eu falo, e aí eu confesso até que eu falo desse lugar mais feminino, porque quando eu falei, eu pensei nela mesmo. Que essa autonomia é justamente para quê? De proteção. Isso. Infelizmente, a gente está tendo que aí eu falei, infelizmente a gente está tendo que treinar as mulheres a se protegerem. Correto. Né? A gente também tem que ensinar as mulheres a se posicionarem. Isso, e muita mulher contra a mulher também. Ontem, na palestra que eu estava fazendo, no Instituto, à tarde, quando eu cheguei lá, era a palestra, entre aspas, para os pais e para as crianças. Só tinha avô e vô. Aí eu mudei todo o discurso, porque eu falei, realmente, são eles que ficam. Pai e mãe passam o dia trabalhando, sei lá, e fica com essa criançada. Aí mudou, porque logo no início teve um depoimento de uma outra colega, né? Só que psicóloga, e ela falou algum ponto sobre estupro. E uma senhora falou assim, mas também tem umas meninas que se vestem de um jeito. A gente passou praticamente o restante do nosso debate, o tempo todo falando isso. Porque teve um depoimento de uma senhora, uma outra senhora, que falou, eu sofri violência há 43 anos. Ele não chegou a me estuprar no sentido carnal, mas ele me apalpou, no outro dia eu fui embora. Eu estava de babá numa casa. 43 anos, a mulher não esqueceu e estava lá chorando. Então, é muito sério o que a gente está falando. Então, quando às vezes a gente bota uma mulher julgando a outra, pois é. É mais feio, né? Eu acho que, ainda falando então do poder e da violência, a gente pode falar também do abuso sexual contra os homens. Eu sei que a gente está falando aqui das mulheres porque é um índice muito maior, tem muito a ver com essa cultura da mulher, né, nesse homem, nesse lugar de poder. Mas tem o abuso sexual e o homem, né? Muitas vezes, né, ele não fala. Por que o índice é baixo? Justamente por causa da cultura machista, né? Que faz com que esse homem não vai falar isso. Tu vai falar que foi tocado, tu vai falar que foi estuprado. E ainda que a criança queira falar, o pai não quer. Não, porque é um escândalo, porque todo mundo vai saber, porque vai comprometer o resto da tua vida. Mas é importante que os mesmos danos psicológicos, psiquiátricos, para uma menina e para um menino, não tem diferença nenhuma. A violência é no mesmo nível. Então, eu acho que é importante entender que se seu filho, que é menino, vir falar, comentar, uma mudança brusca de comportamento, não está conseguindo dormir direito, está querendo contar uma historinha, escuta a historinha, porque o menino pode passar por isso. Inclusive, gente, eu já recebi casos da babá fazer isso com o menino. Tá? Então, muitas vezes, a gente já aquela babá muda de comportamento, é impossível. Ela pode tocar naquela criança que é menino. Então, e aí é uma figura, de novo, de autoridade e uma figura ali de poder sobre aquela criança também. Então, tudo isso tá alerta para os pais, tanto de crianças que são meninas ou meninos. E a pergunta, doutora? E aí, que horas que a gente fala com a criança? Justamente. E eu queria complementar rapidinho, gente, porque... Deixa ela falar da criança. Poxa, mas tem a ver. Não, porque, olha, eu tô perto de colocar um menino no mundo, e aí eu fico muito preocupada com essas discussões, porque, assim, até um ponto da minha vida, até eu descobrir um mês, eu tava grávida. Um ponto da minha vida, um mês, ela tá com 7 meses. Essas Amiga, coisas, assim, vinham pra de minha fala. cabeça e me deixavam preocupada. Mas agora me deixam muito mais, porque é minha prole, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou falar pra ele as questões do mundo, para ele se proteger e ficar protegido quando estiver longe de mim? Porque eu não vou poder estar protegendo ele, eu não vou poder colocar ele numa redoma e proteger ele de tudo. Eu tenho uma hora que ele vai caminhar sozinho. Como? Aí agora tu fez eu pensar nos 3 que estão lá Não, dentro. olha aí o que a doutora ali acabou de falar. Que a doutora disse assim, ó, só vai incomodar depois que chegar no meu quintal.
Olha aí, agora aqui. Sim, doutora. Não, mas já... Não, pessoal, é o seguinte, eu vou naturalizar porque aqui ninguém está para cientificar esse ponto. Esse ponto a gente tem que pensar no cotidiano do dia a dia de casa. O científico É a deixa com Deus. naturalização dos discursos, naturalização dos vínculos, naturalização tu é pai, tu ama teu filho. Internet. Então a gente precisa ter liberdade, né, entre nós. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, não posso citar, mas não tem jeito, né? Vamos associar. Um dos meus garotos estava assistindo TV e teve um beijo, né? Ali, num filme e tal. E na hora, ele era pequenininho, tinha uns 7, ia fazer 8 anos. Na hora, né, o pênis ficou ereto. E aí ele ficou meio incomodado. Aí ele levantou e foi pro banheiro. Eu percebi. Percepção. O pai, que é presente, vai perceber, ele vai olhar que o filho mudou alguma coisinha, está acompanhando as fases do filho. Então, ali eu percebi que era hora, por exemplo, uma novidade no corpo dele, uma novidade, ele não está sabendo direito o que está acontecendo. Essa é a hora que eu entro. Então, eu cheguei e disse assim, olha, tal... tudo bem com você? Não, tá tudo bem, todo nervoso, preocupado, aquilo diferente, né? Mas ele não havia sexualizado, tá? Só foi Ele uma não tinha esse diferença no entendimento, corpo, então, isso. O que eu entro? Porque não há a sexualização. Na criança Isso, não há, correto. não. Há na gente. E por isso que temos que tomar cuidado. Mas isso foi só um estímulo, tá? Para a visão que informou Que pro gerou corpo, fisiológico, pro né? organismo. Esse é o nosso biológico. A gente tem que naturalizar Quando isso. é que ele entende que é sexual? A partir do momento que se ele fizer mais idade, mas eu entro no assunto. Eu prefiro entrar no assunto para naturalizar também, gente, a sexualidade. Eu vou explicar outra Por violência exemplo, aqui. doutora, não, calma Peraí, aí. vamos não. Deixa calma eu aí. falar da violência. Não, calma aí. Pornográfica. Não, para aí, calma aí, É uma pra gente violência. entender. A gente já tá Pornografia. ouvindo, peraí. Tu 2 tá dizendo minutos. que ele teve uma reação, né? Fisiológica, Tá todo mundo olhando, fisiológica e tudo mais e tal. E aí, você tem essa informação, por que que ele ficou? E todos os pais que estão em casa também têm. E Mas aí? não é pra sexualizar. Mas aí que eu tô te falando, é isso que eu quero saber. Não, eu não E aí, sexualizei. como é? Sabe o Não, que eu eu não tô disse? dizendo isso. Sabe o que eu falei? Quer ouvir logo? quê? Sim, Ela quero. quer, O pai quer ouvir o saber, desfecho, eu quero ela ouvir. quer ouvir. Porque quero assim, ó. Porque eu já fui uma criança que vi meus pais. Ele não deixa eu falar o Vi desfecho meus da pais minha história. não é. se eu vou relacionando. E isso gerou um trauma pra mim terrível, assim. Hoje eu superei, mas naquele momento... Eu vou dizer o desfecho da minha E história. aí minha mãe me falou umas coisas assim que não sei. Vai, continua. Eu falei assim, olha só, posso falar? Pode. Sem a sexualização. Eu olhei e disse assim, olha, é sinal que tá funcionando tudo bem. Tá tudo bem organizadinho E se ele no seu virasse pra ti e organismo. te perguntar assim, por que ficou assim? Justamente porque o seu corpo é um corpo biológico, houve um Por estímulo. que eu vi ali aquela imagem e eu fiquei assim? Eu não preciso sexualizar, porque eles se amam, porque eles se beijaram. Não, mas é que eu tô. Sim, gente, eu, não é tô criança. eu não tô querendo pegar o teu caso Não, pra mas avaliar. eu tô falando não é de isso? modo geral. Eu tô falando não em casa. sexualizar, Pega o meu. é uma conversa então, dessa. mas é isso que eu tô falando. Eu tô querendo falar de casa, porque o que acontece? Acabou o tempo. Você é psicóloga, você é instruída Aham. e tudo. Olha, Eu tu tenho tá o me pai deixando ali em casa. constrangida. Não, eu tenho o pai ali em casa. Aí, de repente, o menino reagiu, ele percebeu. E aí, vai lá conversar com ele. Ah, não, e aí? O que o cara vai falar? Como com ele? vocês não sabem o que Meu dizer, pai- vocês que Não, têm. não, eu tô falando não, do pai gente, que eu tá nem ali em tenho, eu sei casa. o O que meu pai e dizer. minha mãe disseram pra mim que eu É estava essa sonhando. orientação. Ah. Que eu estava tendo um sonho. Eu vi eles dois lá. Que eu estava tendo um sonho. Ó, E que é aquilo com tudo era jeito. irreal. Tá, vamos lá. Que horas que tem que falar? Por exemplo, a minha pimpolha tem eu 11 acho que é anos. com a Tá perguntando naturalização. já a idade antes. específica, Eu né? acho Exato. que é. primeira menarca, acho que já Eu tem que acho que é falar. na naturalização. Como é que é, doutora? Quando Antes dela acontece- ter a primeira menarca dela, a primeira menstruação, já tem que falar. Então, ela já sabe de tudo isso. Então, e tudo. é. Não, ela Só já já é- sabe de tudo então ela isso. Eu vai acho que saber tem o que- restante. Esse ponto é bom falar um pouquinho antes, porque, cara, a mulher quando Isso, descobre... leva um susto. É, porque quando ela vira e diz assim, ó, como é que o bebê chega na barriga? Aí já faz, aí já tá Ah, não, explicado. mas Eu aí me já lembro tá que quando eu era preparada criança eu pra isso. Como é que o perguntava, bebê a mamãe chega na respondia na barriga? lata. Eu penso rapidinho, eu Tá queria bom, falar. falava logo eu na ia falar lata. da pornografia. Não tinha mistério. Já mostrava É porque quando a gente Ela explicava eu fui logo, eu falar, gostava tem de que tomar um pouquinho esclarecer, de não cuidado, deixava a porque gente a gente não. acaba erotizando uma coisa que é pra ser simples. Isso. Quando eu li, Sexo. disseram que não era... Exatamente. Olha, Quando eu estudei, sexo, exatamente um pênis isso. ereto, Exato. uma menina que vê um beijo e sente, porque a gente aqui Isso. não tá pra ser Exato. hipócrita, né? Então, o que que acontece? São os corpos
que têm essa necessidade fisiológica da sexualidade. Eu não estou falando, por isso que tem que tomar muito cuidado os pais, porque não é para erotizar e nem para tornar pornográfico. O problema é que quando vem isso, rapidinho, pelas reações a gente já percebe, é que quando vem uma situação dessa, eu vou voltar para o lugar que eu disse. A gente precisa naturalizar isso. Por quê? Porque para a criança é só uma coisa natural que está acontecendo no corpo dela. Ela estranha, porque é novo. Então, eu preciso naturalizar e não tornar pecaminoso, tá? Porque também tem isso, às vezes você vai transformar num tabu, você vai transformar aquilo numa coisa que se acontecer eu vou te punir, se acontecer Deus não gosta. Não é legal, é ter o corpo funcionando muito bem e mais pra frente, quando tiver mais idade, a gente vai conversar mais sobre isso. De forma natural, e assim vai, a gente tem que conseguir, nós, adultos, que erotizamos as coisas, né? Porque a criança, ela vem contar um caso, por exemplo, que foi tocada, ela não vem contar com erotização, com a sexualidade. Aí a Ela avó, vem contar o fato, a avó já isso. disse, mas ela se enxeriu. Não, isso está na mente da avó. Isso. Isso está na mente da avó. Então, Correto. a maioria das vezes está na mente do adulto, tá? Até quando é pequenininho, aí já arruma namoradinha pra criança, que ela não sabe nem o que é namorado, o que é namorada, 4, 3 anos. Entende? Aproveitando então, assim, isso, o que eu queria namorado, dizer da namorada. naturalização dos corpos, naturalização do fenômeno que estava ocorrendo ali, é justamente para que a criança encare de uma forma natural, para depois ela não ficar crescendo, achando que ela não pode tocar no próprio corpo. Entende? Teve um caso de uma mãezinha que o adolescente se masturbava, né, bastante, tudo. E ela reprimia. E um dia ele foi para casa do coleguinha, teve a oportunidade, porque assim, tá no outro lugar, se escondeu por ali e se tocou. Foi um escândalo para as duas famílias. Pelo amor de Deus, gente. Não tem, é o corpo dele, com os hormônios alterados, com a necessidade. Se tu não der privacidade para ele fazer no banheiro dele, eu não sei onde ele vai fazer. Então, é importante ensinar, orientar, falar da parte natural dessa corporeidade. Essa naturalização, ela é importante, de fato, né? Só que aí a gente não pode esquecer que nós somos instruídos, né? Tem muita gente que está em casa que não é instruído, que não tem essa facilidade de entender isso de forma muito mais simples. Eu me lembro de um fato que nós no supermercado, e ela viu a primeira vez preservativo, né? Vários modelos no supermercado. E aí ela disse assim, eu queria esse negócio de morango, eu queria comer isso. Aí eu disse assim para ela, eu me lembro de 7 anos que quando surgiu a campanha da camisinha, eu dizia que eu queria uma camisinha. Isso, meu irmão falava a mesma coisa. Vai começar o carnaval. Isso mesmo. E aí, ela vira para mim e diz assim, eu queria comprar essa coisa aqui de morango, o que é isso aqui? Aí eu disse pra ela, eu disse, e agora? O que eu falo? E aí eu virei pra ela e falei assim, não, isso daqui... E publicamente logo, né? Não, aí eu disse pra ela bem assim, ó, isso daqui é só os casais que compram, né? Ela disse, mas os casais como? Não, os casais que casaram, que meteram aliança no dedo. Esses que compram isso. Ela, eu entendi. Gente, a gente precisa encerrar. Vamos, vai. Quero agradecer a todo mundo aí. Tem que mandar um recado. Calma, a gente vai mandar um recado. Todo mundo aí que tá com a gente até agora. E vamos dar prioridade aqui às nossas mulheres de hoje que vieram aqui prontamente, né? Enfim, para falar sobre isso. Vamos começar então com a Tandra, né, que está aqui na ponta. Pode falar aí com todo mundo. O recado, né, para que vocês denunciem em caso de suspeita, violação de direitos de uma forma geral da criança e do adolescente. Sabe que esses índices de abuso, de exploração são os mais altos, né? Nós ranqueamos praticamente o Brasil em relação a isso, infelizmente. Então, a comissão se coloca à disposição do que vocês precisarem, né? Os advogados da comissão, na maioria, são professores, então o perfil que eu tenho que são professores estudiosos na área. A gente publica muita coisa e a gente vai para frente também, né? A gente faz as palestras, a gente faz os atendimentos e as orientações. Então, a comissão da criança e adolescente da OAB se coloca aí de portas abertas para vocês. Secretária. Muito obrigada. Também gostaria de reiterar os canais de denúncia, 100, 190, a DEPCA, os conselhos tutelares. Contem conosco, contem com a Sejusc está de portas abertas para atendê-los, inclusive para também abarcar novos programas, novas ideias. A ideia é interiorizar ainda mais a questão da política e da criança e do adolescente. Então, contem conosco. Muito obrigada. Jucimara. Então, né, eu quero agradecer a oportunidade, né, eu penso que a gente começou
é um tema que tem que ser desconstruído, esse peso que a gente coloca. Por quê? Porque a gente tem que responsabilizar toda a sociedade, né? Escolas, tudo. Obrigada pela oportunidade da gente falar disso. No outro ponto que eu queria falar era mais da parte mesmo do psicólogo. Eu penso que quanto antes buscar ajuda, menos danos. Nunca vai deixar de ter danos. Porque, como eu falei, uma violação do próprio corpo mexe com a existência desse ser. Mas nada que não possa ser, de alguma forma, tratado, organizado, e essa pessoa consiga, pelo menos, dar um novo sentido de existência para ela, tá bom? Tá certo. Gente, muito obrigada, viu, pela sua companhia, por estar aqui com a gente até agora. E lembra, para construir uma consciência precisa informação. Então busque informação. Veja e reveja o Pensa Comigo aqui quantas vezes quiser. Muito obrigada e até a próxima edição. Tchau, tchau.